No dia de hoje, exatamente às 16h30, o impostômetro, que é um cronômetro instalado em São Paulo, na capital, e que apresenta a arrecadação de recursos pelos governos no Brasil, alcança a cifra de R$1 trilhão. Exatamente hoje, senador Ciro Miranda, alcançamos no país, segundo aquele cronômetro, R$1 trilhão arrecadados aos cofres públicos. Isso acontece neste ano de 2012, 15 dias antes do mesmo número ter sido alcançado no ano passado. Ou seja, se considerarmos que as notícias sobre o crescimento econômico, as notícias sobre as dificuldades que nós vivenciamos no país forem verdadeiras, na verdade, em termos de arrecadação, não houve prejuízo algum. O governo, principalmente o governo federal, continua arrecadando recursos através dos mecanismos tributários que dispõe. Neste mesmo dia, compareço a esta tribuna para manifestar a vossas excelências duas posições a respeito de questões do meu estado, o estado de Santa Catarina. Nosso estado precisa de grandes investimentos em infraestrutura. Há muito tempo nós estamos solicitando e reivindicando obras em Santa Catarina fundamentais para o nosso desenvolvimento, mas principalmente para o desenvolvimento do Brasil, já que as obras de infraestrutura se referem principalmente a investimentos na área de rodovias, de ferrovias, de portos e aeroportos. Ainda na data de ontem, estivemos presentes na Confederação Nacional da Indústria, os senadores dos 3 estados do sul do Brasil, os deputados federais dos 3 estados, representantes dos governos estaduais e das federações de indústria, para conhecer lá um projeto integrado, elaborado por aquela instituição, denominado Sul Competitivo. Demonstrou aquele projeto quanto precisa se fazer de investimento, quais as prioridades, qual o retorno previsto economicamente, socialmente e financeiramente, quais os dispêndios necessários. A apresentação feita ontem foi primorosa, mas dentro daquele contexto de obras previstas, encontram-se 2 obras que são fundamentais para Santa Catarina, que são as obras de duplicação da BR-280 e também a duplicação da BR-470. Senador Pedro Taques, Vossa Excelência conhece meu estado. E eu tenho uma curiosidade para registrar aqui, senadora Vanessa, Vossa Excelência, que é representante do Amazonas, mas é catarinense de nascimento. Santa Catarina tem uma peculiaridade. Nós temos estas 2 rodovias federais começando e terminando dentro do território catarinense, o que por si só é uma questão completamente imprópria do ponto de vista de governo federal. Rodovias federais, num conceito básico, deveriam transpor estados, deveriam integrar estados e não permitir apenas o trânsito e o escoamento de produção dentro de cada estado. Se assim deveriam ser rodovias estaduais. Mas aquelas rodovias foram construídas pelo governo federal há décadas e agora estão sendo objeto de novos investimentos através da sua duplicação. Eu me lembro que o senador Alfredo Nascimento era ministro dos Transportes e eu, deputado federal, logo no começo do primeiro governo Lula, e eu surpreendi ele no gabinete dele, levando pelo menos umas 50 pessoas da região de Joinville, de Jaraguá do Sul, de São Francisco do Sul,
para lhe pedir a providência da continuidade da elaboração do projeto de duplicação da BR-280, licitado no governo Fernando Henrique. E no início do governo Lula não teve consequência, porque o governo estava se instalando, estava se organizando. O então ministro Alfredo Nascimento, naquela época ainda não senador, né, autorizou e a obra prosseguiu, o projeto prosseguiu. Durante todo aquele período, vimos no ano de 2010 aquela obra ser licitada. Foi feito o edital de licitação e publicado e anunciado na cidade de Jaraguá do Sul, exatamente 3 dias antes da eleição da presidente Dilma no segundo turno. Eu, 2010, no segundo turno já era senador eleito. Eu não disse nada. Eu não acusei o governo de uso de máquina, eu não fiz nenhuma crítica àquela atitude e àquele cenário e àquele palco político, porque a rodovia era necessária, como ainda é. Logo depois, a licitação foi cancelada. Alegaram-se problemas técnicos e a obra ficou aguardando mais uma vez uma outra publicação, que finalmente saiu. E depois deixou de existir por outra vez ter sido suspensa e cancelada. Aí Vossa Excelência já não era mais ministro. Aguardamos desde então, desde meados do ano passado, a nova licitação da 280. Importante, necessária para o escoamento da produção na direção do Porto de São Francisco do Sul. Paralelamente a este assunto, sempre houve uma série de ações em Santa Catarina para que a BR-470, que atende a região do Vale de Itajaí, passa por Blumenau e chega no porto de Itajaí, também fosse objeto de duplicação, e por isso o DENIT vinha fazendo o projeto daquela obra. Eu disse aqui nessa tribuna, e não disse uma vez só, que eu achava que ia acabar saindo a licitação da 470 antes da 280. E hoje eu venho aqui dizer a Vossas Excelências que eu estava certo. E na semana passada, dia 21, reuniu-se a bancada catarinense no Fórum Parlamentar do meu estado para discutir as prioridades de Santa Catarina. Compareceu àquela reunião a ex-senadora e hoje ministra Ideli Salvati, que integra os escalões superiores do governo federal. E lá na reunião, embora eu não estivesse presente, ela anunciou que em breves dias se faria a licitação da 470 toda, a duplicação, e da 280 parte. Ora, se o projeto da 280 é do ano de 2002 ou 2003, como é que o projeto da 470 fica pronto antes? Eu vou responder por quê. É porque a data que está sendo anunciada lá em Santa Catarina, como data para assinatura do edital de licitação da 470, é 13 de setembro, em Blumenau, onde tem uma candidatura a prefeito do 13. Isso é algo que não pode e não deve ser aceito. De novo, não. Já fizeram na eleição da Dilma, agora querem fazer na eleição de prefeito. Senador e senadores, nós queremos a obra. Ela é indispensável. Ela não é para conforto, não é para passear final de semana, não. É para levar produtos catarinenses para portos, exportar produtos brasileiros, fazer divisa, fazer o crescimento do país e empregar gente. Para isso nós queremos rodovia duplicada em condições, porque elas estão com a sua capacidade exaurida há décadas. Agora, vir anunciar que dia 13 de setembro vai ser lançado o edital, será que vão cancelar esse também, como fizeram com o outro? Será que tem que ser em Blumenau? Por que não em Itajaí ou Navegantes? Por que não pagam o mico e vão de novo a Jaraguá fazer outro, como fizeram em 2010? É ruim, né? Pagar mico. É ruim.
Eu estou aqui, atento, querendo a obra, ela é necessária, esperamos que seja feita, mas nós não vamos aceitar nenhum. Nós precisamos da rodovia. Nós queremos, efetivamente, que a obra seja feita, uma como a outra, indispensáveis para o modelo de logística, de transporte do sul do país e de Santa Catarina. Mas eu posso dizer a Vossas Excelências, nós estamos muito atentos, e vamos acompanhar isso. Porque é duro viver num estado onde se vê uma duplicação, por exemplo, da BR-101 no trecho sul, já no seu 9º ano de obras. São apenas 180 quilômetros. Está levando 9 anos. O trecho do Rio Grande do Sul, da senadora Ana Amélia, já está pronto há muito tempo. E o nosso lá em Santa Catarina, toda semana aparece um problema. Mas agora a presidente Dilma esteve lá anunciando uma ponte bem grande e parece que agora vai. Vamos ver se